A paz seja conosco. Nós iniciamos no dia de hoje o estudo de 2 tópicos que pretendemos concluir, que são tópicos, como disse o Leopoldo, razoavelmente pesados, né? Qual a razão pela qual nós haveríamos de comentar e detalhar temas como o da guerra, como o dos assassinatos? Num texto bastante curto, inserido em uma obra bem pequenininha de nome Cura, Emmanuel nos lembra o seguinte: a origem da guerra. No símbolo do Éden, entre luzes e flores, o ódio veio a Caim, sob a capa da inveja. Caim matou Abel e espalharam-se os males, doenças, penas, dores resultaram do evento. Pediu a evolução o concurso da morte. A guerra vem dos homens, nunca da paz de Deus. Somos nós, espíritos ainda em longo processo evolutivo, no sentido ascensional, crescendo do ponto de vista moral, que precisamos eliminar esta chaga que ao longo dos séculos faz com que estejamos sempre em confronto mútuo. O assunto é tão antigo que Emmanuel evoca o simbolismo do Éden para demonstrar que um irmão se posta contra o outro, retardando assim a evolução de todos nós no sentido da nossa elevação. Precisamos ser melhores espiritualmente. E de que forma haveremos de ser? Colocando-nos uns em confronto com os outros. O tema de hoje nos desloca para as guerras entre as nações. Movimentos que existem, como veremos, desde a mais remota antiguidade. Todos já ouviram falar do trabalho de Sun Tzu, complementado por seu neto, Sun Pin, A Arte da Guerra. Livro que se perde na noite dos tempos. Alguns dizem que tem mais de 5.000 anos. Outros chegam à conclusão de que seria impossível fixar no tempo a época em que estes apontamentos foram lançados. Mas eles se constituem, qualquer que seja a ótica que nos leve a examiná-los, a demonstração clara de que o homem se prepara para confrontar o outro, objetivando bens de natureza corpórea, predomínio e domínio sobre vastas regiões. O assunto é tão sério que mereceu de filósofos a elaboração de estudos específicos. E aqui está Karl von Clausewitz, num volume específico sobre a guerra. Amigo de Kant, produziu este seu estudo de natureza filosófico prática para examinar de que maneira os homens podem colocar sob seu jugo outros homens, porque na verdade
as guerras encontraram inúmeras justificativas. Uma delas, a de inclusive buscar mão de obra que pudesse fazer os serviços que nos colocassem na ociosidade. E não fiquemos de natureza, de alguma forma, estupefatos, surpresos, porque constataremos certamente, quando as oportunidades nos permitirem, nos regressos que fazemos à realidade de onde somos, que fomos artífices e participantes de muitas batalhas. E o que é lamentável constatar, ontem talvez estivéssemos nas praças, concitando outros homens a nos seguirem os ideais e as posturas. Hoje, no recesso dos nossos lares, entabulamos guerras terríveis, subjugando os que estão conosco, aniquilando aqueles que nos acompanham. E enquanto estupefatos assistimos aos jornais noturnos, demonstrando certo horror com o que ocorre a quilômetros, temos ao nosso lado lágrimas vertidas pela intransigência da nossa postura. É importante que reflitamos, porque se Kardec vai aos espíritos procurar saber as razões pelas quais as guerras existem, e se a sua presença entre nós faz com que os espíritos delas se aproveitem para fazer com que a humanidade, os espíritos aqui reencarnados, progridam, e a resposta assusta, porque eles dizem que sim. A destruição, como lei, tem um objetivo, e esse objetivo é muito claro, é o de nos fazer avançar. Portanto, ainda que nas situações de conflito, a providência divina se vale de certas personagens para alcançar o seu desiderato. Em dezembro de 1859, na Revista Espírita, comunica-se, a comunicação na verdade é do mês de setembro, mas publicada em dezembro, comunica-se o espírito Júlio César. E ele então nos lega o seguinte ensino: até o presente, não encarastes a guerra senão do ponto de vista material. Guerras intestinas, aquelas que ocorrem nos países, nas casas, guerras de povos contra povos, nela não vistes mais do que conquistas, escravidão, sangue, morte e ruínas. É tempo de considerá-la do ponto de vista moralizador e progressivo. É verdade, a guerra semeia em sua passagem a morte, mas também semeia ideias. As ideias germinam e crescem. Depois de se haver retemperado na vida espírita, o Espírito vem e faz com que frutifiquem. Não carregueis, pois, com as vossas maldições o diplomata que preparou a luta, nem o capitão que conduziu seus soldados à vitória. Grandes lutas se preparam, e imagine, ele escrevia isso no século XIX, quando o mundo imaginava que as guerras teriam um fim, e veio o século XX a nos demonstrar que a insanidade do homem, do espírito reencarnado, o fez se valer do conhecimento mais sofisticado que a inteligência humana atingiu, que foi o da fissão nuclear, para produzir as tragédias de Hiroshima e Nagasaki. De que vale a inteligência? Poderemos nos perguntar se a moralidade é nula.
De que vale conhecer e dominar as técnicas, como os homens que elaboraram a bomba atômica possuíam, se ela leva à completa destruição dos corpos dos seus irmãos? Abençoada visão espírita, porque se fôssemos tomar ao pé da letra a destruição de corpos, certamente não entenderíamos o que Júlio César vem nos dizer, porque grandes lutas ainda se preparam, lutas do bem contra o mal, das trevas contra a luz, do espírito de progresso contra a ignorância estacionária. Esperai com paciência, porque nem as vossas maldições, nem os vossos louvores poderão mudar a ação que se desencadeia por intermédio da providência. Ficai atentos, ficai atentos. Kardec explora esta comunicação em meses seguintes. Vai ouvir em entrevista o próprio César, Clovis, Carlos Magno e outros tantos que ocuparam no cenário das guerras uma importância relativa, porque chefiaram multidões interessadas na conquista, interessadas em perpetuar as suas ideias. Mas a chegada da mensagem que emancipa o homem permite que olhemos um episódio tão triste como o da guerra sob uma ótica diferente. Primeiro, se vocês me permitem, eu gostaria de voltar um pouquinho à questão 737. O nosso estudo se dá a partir da 742. Só para recordar com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos, para fazê-la progredir mais depressa. E olha que se a gente sair do macro para o micro, ou do micro para o macro, vai ver que em tempos em que tudo transcorre às mil maravilhas, evidentemente que esse mil maravilhas é sob a nossa ótica, é só a nossa ótica. Insanos como somos, as mil maravilhas nossas são a exacerbação do egoísmo. Se nós estamos bem, rale-se o mundo. Se nós desfrutamos de conforto, de saúde, queimemos a ambos para gozar a existência. Mas vêm as dores, vêm as moléstias, e onde está a nossa altivez? Onde está a nossa indiferença para com Deus? De repente os nossos joelhos têm que se dobrar. Não é do ponto de vista físico, mas é do ponto de vista da derrubada do nosso orgulho. Porque quando tudo sopra bem, nenhum de nós busca amparo espiritual. Quando tudo sorri, nós nos achamos até, pasmem, protegidos por Deus. Veja que nível de insanidade a nossa. Deus protege, e a nós particularmente. E aí então, como protegidos, podemos fazer o que quisermos. Na 742, Kardec ouve dos espíritos então a primeira informação, porque aqui é que eu acho que está a chave. Ele vai procurando explorar o assunto guerra, e os espíritos vêm por trás explicando outra temática. Aceitam. O que impele o homem à guerra? Predominância da natureza moral, animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos
o estado de guerra é normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Percebam que pela natureza dos nossos espíritos, a natureza indicativa do nosso grau de progresso, os espíritos são categóricos em dizer: ainda temos um predomínio de natureza animal, e basta nos ver contrariados. O sujeito sai esmurrando, chutando, xingando. Não aqui, por favor. É você que está à distância, nos vendo. O problema só ocorre aí talvez em terras da Espanha, né? Na Irlanda. Carol, a coisa deve ser por aí. Aqui não, aqui o pessoal é pacífico, né? Imagina alguém pegar a sua vaga na hora de estacionar. Gentilmente você abre, dá um sorriso, diz bom proveito. Tá vendo? Essa risadinha confirma. O camarada toma a sua frente numa fila e você, muito agradecido, diz muito obrigado. Eu estou com tempo à vontade. Puxa, favor, a senhora também não quer aproveitar? Não é assim? Não, o sujeito briga até por vaga no centro. É brincadeira um treco desse? Certo dia alguém me disse que o camarada sentou no meu lugar no salão. Eu falei, como é que é? Não, a pessoa estava sentada no meu lugar. Aí eu não consegui evitar a brincadeira. Eu falei, mas qual dos dois? Aí ele falou, como assim dois? Eu falei, porque tem os espíritos que usam o seu lugar também. E como o camarada se pela da palavra espírito, ele mudou de lugar, tá? Mudou. Acabou, não tem mais. E aí de vez em quando ele olhava para mim, eu fazia só o sinalzinho positivo, né? Não tinha nenhum sentado. Brincadeira, tem uma multidão sentada, né? Para tudo quanto é lado, tá? E ótimo, ótimo. Quem é dono de alguma coisa, somos donos do bem que praticarmos. Mas como praticar o bem se em nós predominam as paixões? Se em nós predomina a natureza animal? E nós estamos reencarnados para fazer com que se apure a nossa natureza espiritual. O que faz Kardec então perguntar: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, evidentemente sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E qual será o resultado disto? Todos se verão como irmãos. Dá para perceber que vai demorar um pouquinho, né? Sendo extremamente objetivo, vai demorar um pouquinho. Porque o sujeito não consegue ver como irmãos nem aqueles que nascem do mesmo útero que ele. Toma por adversário os que se amamentaram no mesmo seio que ele. Imagina tomar como irmãos alguém que pense diferente de como nós pensamos, porque nós não admitimos isto. Não admitimos que as pessoas tenham as suas ideias, tenham os seus pensamentos, que exteriorizem os seus pensamentos. Quem somos nós, detentores da verdade? E é em nome desta pretensão que nós agredimos aos demais, porque não pensam como pensamos, não aceitam a vida como nós achamos que deva ser vivida, e por isso nos conflitamos. Mas é interessante que somos espíritos em graus diferentes do ponto de vista da nossa ascensão, e assim aqueles que já têm capacidade de enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla têm o dever de compreender os que ainda não chegam a tal forma de percepção. O dever de ajudá-los, não de massacrá-los. Mas a guerra existe no meio de espíritos tão belicosos que em casa são capazes dos maiores absurdos. Como a providência se vale da guerra para espraiar
para disseminar duas ideias, segundo diz a 744, a da liberdade e a do progresso. Nós ainda estudaremos essas duas leis. Kardec aduz então uma pergunta suplementar. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, não nos esqueçamos que Kardec, na reencarnação como Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um francês. Liberté, égalité, fraternité. Estes ideais estavam naquela gente que, levada por líderes talvez equivocados, acabou com uma série de outros equívocos. Se valeu da violência, mas fez com que certas ideias jamais pudessem ser esquecidas. E ele então pergunta: desde que a guerra tem por efeito produzir, como pode frequentemente levar à escravização? E os espíritos dão uma resposta que eu imagino ele jamais esperava ouvir. É uma escravização temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. E nós voltamos então a 737. Os flagelos destruidores têm por objetivo nos fazer progredir, porque se ficarmos estacionados, não saberemos o passo seguinte. É importante ver como então, na rudeza da nossa concepção de mundo, a providência age de maneira a nos fazer crescer. Usa a própria dureza que existe há milênios, porque o espírito que está na terra era outrora primitivo e hoje habita um mundo de expiações e provas, e ainda está longe de ser um espírito habilitado a ocupar um mundo de regeneração. Por quê? Porque o homem é capaz de se valer da guerra para atingir objetivos menos escusos. Eu não digo que ela tenha objetivos justificáveis, mas somos espíritos altamente comprometidos com o mal. O mal que para nós, os espíritas, longe está de ser fruto da influência de uma entidade satânica que disputa com Deus corações e mentes. O mal é fruto da ignorância. E a primeira e principal ignorância que os que estamos na terra temos é da nossa verdadeira condição. Esta é a principal ignorância. Para acabar com os seus efeitos, é que a doutrina espírita surge para mostrar ao homem: tu és um espírito reencarnado. Foste criado por Deus simples e ignorante. Tendes uma destinação, a perfectibilidade contínua. És o construtor do teu próprio progresso. Portanto, não reclames quando ele não chegar. Para e pensa. Avalia o teu modo de agir. Corrige os teus passos. Avança. Tu podes. Se é verdade que em épocas pretéritas a nossa reencarnação se deu em um mundo repleto de visões obtusas que ainda campeiam por aí, ao reencarnarmos no século XX, no século XXI, nós somos abençoados pelo trabalho diligente de espíritos que nos vieram trazer o conhecimento espírita. E o principal deles, somos espíritos reencarnados. Preexistimos à presente existência, sobreviveremos a ela. E só depende de nós fazer o progresso que desejamos
Sei que alguns vão dizer que há denominações filosófico-religiosas que dizem que este progresso vem com o plim-plim, não da emissora, mas de uma varinha de condão. Sei que tem gente que imagina que na sua porta vai chegar uma entidade angélica, vai tomar as mãos e vai dizer: vem, eleito, você será conduzido à glória. Tem gente que acredita numa besteira dessa, mas vai fazer o quê? Tem gente que acredita em tanta outra coisa. A doutrina vem falar para o homem que quer raciocinar, não vem falar para o acomodado, vem falar para o homem que quer ser melhor, não para aquele que finge sê-lo, porque ela traz consequências gravíssimas, seríssimas, ao nos dar a oportunidade de ter informações assim, porque está na hora da gente amadurecer. Eu vou dizer que quem está errado? Quem me deu ou não me deu o que eu esperava? Não, o equívoco é só meu, eu é que tenho que ajustá-lo. Mas e aquele que provoca a guerra pensando em si? É um culpado. E dizem os espíritos, por muitas existências terá que expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. E sem emitir julgamentos, mas me lembrando das técnicas de Sun Tzu e Sun Pin, das anotações de Clausewitz, fico pensando nos generais que foram para o túmulo ostentando medalhas e louvores transitórios, para aqueles que as praças das cidades no mundo todo erigem monumentos. Quantos deve ser difícil a sua vida na espiritualidade, porque gananciosos, oportunistas, puseram multidões a serviço de ideais menos nobres. Mas a gente sabe esse ditado de cor: a semeadura é livre, a colheita, porém, obrigatória. E a doutrina espírita então vem nos prevenir. Você pode, por muitas existências, veja, eles usam a expressão muitas, colher o fruto daquilo que fez. Mas, Nazil, eu não fui um general. Às vezes, hein? Porque você nunca teve assim um general em casa. Porque às vezes ele está lá, né? Lá no corpo de uma mãe que faz ordem unida para tudo. Tem no corpo, às vezes, de um irmão, né? Você até imagina, não é hoje, né? Mas quando volta aí, tá, não me lembro, ainda bem, porque se lembrasse, ia ver os inimigos todos ali à sua volta, e diz: nossa, em casa ninguém gosta de mim, né? Por que será? Mas vamos deixar de pensar tão grande, porque também aí o sujeito às vezes exagera, né? Se é para ter sido um espírito reencarnado, nunca imagina ter sido o cocheiro, né? O sujeito quer ser aquele que é carregado. Nós não temos as aias, mas as rainhas. Numa existência precedente eu fui uma grande rainha. Verdade, né? Não tem ideia de como é que era a vida das grandes rainhas, mas fala, né, que é sempre aquele espírito de grandeza. Fui um faraó. Quer dizer, está atrasado, amigo, porque os faraós, se foram os exilados da capela, já deveriam ter voltado para casa há uns 4.000 anos, né? E você continua aqui na terra, e a constelação de cocheiro a essa altura está muito melhor do que na época que você saiu de lá. Mas deixa cada um na sua megalomania. Como é que fica a questão quando eu não matei a multidões, mas cometi um assassinato? Kardec vai em cima do assunto também. Enfrenta-os. É crime cometer um assassinato? A resposta é clara: aquele que tira a vida do seu semelhante
corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. Percebam, nós não tiramos a vida do sujeito, tiramos a oportunidade da existência. E por mais difícil seja a existência, todos nós queremos permanecer nela. É verdade? Hoje à noite vai passar um trem espiritual com vagas abertas. Alguém aqui se candidata? Que coisa, ou se o pessoal da Europa aí vai ter que pegar primeiro, né? Porque os daqui todos não é nasceu, deixa para depois, né? Dá uma olhada pro vizinho, fala, leva esse, já está um pouco mais idoso, né? Pega o outro. Lá em casa tem uns 3 que podia ser, porque veja, a existência é para ser mesmo valorizada, porque a existência nos é dada como um mecanismo para progredir, como um mecanismo para crescer espiritualmente. Toda oportunidade perdida será lamentada. Assim, interromper a trajetória de alguém que tem a mesma oportunidade que temos é algo extremamente condenável. E não resta dúvida, se este espírito não nos perdoar, teremos um inimigo implacável que vai nos perseguir. E aqui eu poderia ilustrar com inúmeros relatos de entidades que se comunicam nos nossos encontros mediúnicos semanais, trazendo informações sobre perseguições que levam a efeito. E às vezes, pasmem vocês, são perseguições de séculos, porque não souberam perdoar. E aí como fica? É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Deus é justo, já o temos dito, dizem os espíritos. Ele julga mais pela intenção do que pelo fato. E é óbvio, porque Deus sabe nos detentores da vida, da qual as existências são etapas. Você está hoje animando um corpo desta ou daquela especificidade, e ele é mais um corpo que você deixará na terra, porque nós nos aproximamos dela para a experiência reencarnatória, agregamos do ponto de vista material, mercê à ação do perispírito, o que precisaremos para a jornada, mas sairemos da terra, fim da jornada, e aqui deixaremos tudo o que dela apropriamos. Nosso espírito é imortal. Por favor, guarde isto, imortal. Às vezes a gente ouve espírito eterno. Se for Deus, um espírito, e não é, está acima do espírito e da matéria, livro dos espíritos, já aqui estudado, pode ser ele o eterno. Todos os outros criados por ele serão imortais, o que significa, mesmo interrompida a nossa trajetória, estaremos de volta. Mas em caso de legítima defesa, se eu tento impedir uma agressão contra mim, e por esta agressão levo o outro à desencarnação, eu estou perdoado? A resposta às vezes contraria um pouco os nossos manuais modernos, né? Entre aspas, de direito. Porque esta ideia da legítima defesa também é uma ideia que se perde no transcurso da vida social. Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. É por isto que nos chocam certas notícias que às vezes dão conta que a autoridade destinada a impor a ordem em nome da vida coletiva
conduz à morte aqueles que ela aborda. É por isso que nós não conseguimos aceitar que certas reações conduzam ao término da existência daquele que parte para um confronto. Porque uma coisa é você impedir a ação de maneira a desarmar, de maneira a conter aquele que o agride. Outra, bem diferente, é pôr término à sua existência. Por uma questão óbvia, nós, os espíritas, sabemos: a morte não existe. Então o sujeito aquele que se ufana de ter acabado de matar, não desaparece. Ele estará ali, rapidamente, reassumindo a sua realidade verdadeira. E aí, se não tiver generosidade, se não tiver condições, dificilmente vai perdoar. E será um grande problema para aquele que cometeu o despautério. Portanto, a defesa será legítima se puder preservar a existência do outro. Aí sim, ela será, sob a ótica espírita, o exato cumprimento destas leis que nos mantêm juntos com o propósito de nos irmanar cada vez mais. Tem o homem, então, pergunta Kardec, juntando os dois assuntos, culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Porque a guerra nada mais é do que um assassínio. Tem ele culpa? Não, dizem os espíritos, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Portanto, há códigos de guerra fixados em tratados celebrados entre as nações que preconizam um tratamento humanitário ao preso inimigo, que preconizam o seu cuidado dentro de regras que busquem preservá-lo, preservá-lo psicologicamente, fisicamente. É todo um cuidado que a humanidade vem, em razão desse seu crescimento, disseminando, para que haja sempre uma preocupação. Nas duas obras a que me reportei, de Sun Tzu, Sun Pin, de Clausewitz, existe essa preocupação, tratar o inimigo dentro do sentimento de humanidade. Abrindo um parênteses, eu me recordo de um caso extremamente interessante, e eu não sei se já o declarei aqui. Quando a gente fala muito, e no meu caso é quase que pleonasmo, né? O sujeito às vezes repete a história. Uns dizem, será que é o alemão que o está visitando? Não sei, né? Mas eu não anoto tudo, embora escreva tudo, mas não recordo a história, né? Essa história já contei em público, mas é história interessante, porque na guerra pode acontecer que matemos um amigo, e não apenas os inimigos. A região de conflito na guerra é uma região complicadíssima. Se alguém quiser ter uma ideia de como isto né? Como é que a espiritualidade vê esta questão, examine o capítulo 18 de Os Mensageiros, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Há um relato sobre a guerra, o acolhimento de espíritos na guerra, fantástico. Mas eu vou usar isso só para contar uma manifestação mediúnica fenomenal. Certa pessoa, completamente alheia ao movimento espírita, até porque pouco falava a língua portuguesa, foi levado por amigos, na verdade por um parente, a uma reunião mediúnica numa das casas aqui em Bauru, quando nessa casa laborava uma médium extraordinária, Dona Alice. E esta pessoa,
que falava alemão, entre outras línguas, foi surpreendida quando a médium, na frente de todo aquele grupo que estava ali, passa a trazer uma mensagem em alemão e a dialogar com ele. Ele, estupefato num primeiro instante, coloca as mãos sobre o rosto e balança a cabeça no sentido de não entender. Mas o espírito prossegue e a conversa vai ter a duração próxima dos 20 minutos. Dona Alice não conseguiu terminar o estudo do ensino primário da época, metade do fundamental de hoje. Falava a língua portuguesa, mas o alemão quem estava ali conversando, era um amigo daquele sujeito. Um amigo que havia sido morto por ele, com um tiro pelas costas, ao ser confundido com o inimigo. E o amigo o perdoava. E estava ali para dizer que aquele sentimento de culpa, que já durava anos, tinha que estancar. Que ele sorrisse, a vida prosseguia. E o amigo estava ali para lhe estender as mãos. Bom, vocês imaginem a confusão ao término da reunião, quando ele tem que contar para os outros o que aconteceu. Precisou quase que de intérprete, porque estava tão nervoso. Mais do que ele disse, algumas coisas ficaram marcadas. A primeira delas, ele nunca havia revelado a história para ninguém, com medo das consequências que levam, no caso de ações assim, aquele que a perpetra a ser conduzido à corte militar. E o resultado pode ser a pena de morte. Ele então se calou. Disse que o companheiro havia sido encontrado morto e possivelmente o tiro tinha vindo de um inimigo. Num cenário de guerra, ninguém faz autópsia, ninguém vê por onde a bala entrou. Simplesmente retiram-se os pertences, às vezes até mesmo o uniforme, e sepulta-se o corpo. Segue-se em frente. Mas aquela culpa nunca o abandonou. E eis que em Bauru, superados tantos anos, vem uma demonstração da imortalidade da alma. Eu te perdoo. Você não tinha condições de saber, não gritou, atirou, talvez temeroso. Olha a riqueza do conhecimento espírita. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? Quem mata o pai ou quem mata uma criança? A pergunta, às vezes, eu penso que Kardec queria mesmo pôr os espíritos em teste, né? O pai matar a criança é menos grave ou mais grave do que a criança ou o filho matar o pai? A resposta é uma única frase: ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica então que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? E esta é evidentemente e infelizmente uma constatação correta. Porque há povos que ainda no século XX, e uma determinada nação só no século XXI acabou por mudar a sua maneira de ver as coisas, há povos que estimulam o assassinato, notadamente de mulheres, preservando-se os homens por questões de costumes, já que os homens têm a tarefa de manter os pais. Então, egoisticamente, ao nascer uma filha e não tendo condições de ter outros filhos, a legislação que diz que cabe aos filhos masculinos cuidar dos seus pais, induz a que as filhas sejam mortas. Por isso é que eu te disse que não dava para falar nisso no Dia da Mulher.
Já pensou? Dia 8 de março eu dizendo aqui, então assassina a mulher, para que a gente possa até ficar chato, né? O sujeito vai ficar bravo comigo, vai dizer, puxa, como é que pode uma coisa dessa, né? Então não, dá bem que no cronograma, assim, no cronograma tá tudo certinho, tá? Então as mulheres, por favor, não tomem isso. A resposta: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode não, é infelizmente mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E esse, meus amigos, é o fecho. Porque quando a gente junta com a abertura e vê que os homens de inteligência fizeram a bomba atômica, que os homens de inteligência fazem armas letais, que os gênios da humanidade criam artefatos para destruir o próximo, nós nos perguntamos: o progresso intelectual equivale ao progresso moral? Não. Nas 780, que nós haveremos ainda de examinar, os espíritos são categóricos. Não há similaridade. Como seria bom! Mas nós vemos criaturas que têm largo conhecimento do ponto de vista das ciências, agindo para destruir os outros. Criaturas que deveriam ser exemplos e se tornam motivo de escárnio para a vida social. Criaturas que, pelo que conhecem, deveriam ser generosas, mas são fechadas no próprio egoísmo, que detêm diplomas, títulos, ostentam placas, são reverenciadas, mas são cruéis e desumanas. Muitas vezes não se dignam de estender a mão para alguém que transita ao seu lado, como se nós, os homens que vivemos na terra, pudéssemos ser colocados uns ao lado dos outros e não ocupássemos a mesma condição. Não há superiores. A superioridade é moral, e a superioridade moral nos vem de Jesus. O Espírito que nos toma por criaturas das quais Ele cuida, as ovelhas de que Ele fala, e Ele é o exemplo da servidão, da mansidão, da compreensão. Portanto, se queremos demonstrar já ter crescido um pouco do ponto de vista espiritual, avaliemos estas situações no dia a dia. Não vejamos diferenças onde elas não existem. Aqui chegamos da mesma forma, daqui saímos da mesma maneira, mas as contas serão proporcionais ao grau de conhecimento que detivermos. Qual seria, para encerrar, o caminho da paz? Em Religião dos Espíritos, Emmanuel e Chico produzem um texto muito interessante e nos falam sobre os flagelos do mundo antigo: a barbárie, a fome, a peste, o primitivismo, a ignorância, o insulamento, a ociosidade, o cativeiro, a imundície e a guerra. Dos 10 pontos graves, quando olhamos para trás nas trajetórias que temos feito na terra, fica evidente que todos perturbam o nosso dia a dia. Porém, veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Ainda há exceções. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. O nosso egoísmo é que ainda mantém armários repletos. Isso é outra conversa.
surgiu a ciência, e o conhecimento científico exterminou a peste, como oferece hoje saídas para problemas gravíssimos que no passado conduziam à desesperação. Eclodiu a indústria e desfez-se o primitivismo, porque o homem do início da jornada terrena era talvez incapaz de imitar o castor, que seguindo instintos constrói barreiras e barragens de maneira a bem aproveitar o solo. Brilhou a imprensa, e aqueles que podem ler sabem, está proscrita a ignorância. Criaram-se o telégrafo, a navegação aérea, os mecanismos de comunicação, e hoje ninguém estará sozinho, a não ser que queira. Progrediram-se os princípios morais, e o trabalho fulgiu como uma estrela, capaz de dar dignidade a todos nós. E registrou o poeta: como posso ser digno se não tenho como trabalhar? A ociosidade foi desacreditada. Cresceu a educação espiritual e nós não conseguimos aceitar o cativeiro. Porém, há que se lembrar ainda da higiene, e a higiene bem implantada afastou a imundície. Mas, termina o nosso amigo Emmanuel, nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação ao trabalho, nem a evolução do direito individual, nem da higiene conseguiram implantar a paz. Porquanto a guerra, esse monstro de 1000 faces, que começa no egoísmo de cada um de nós, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência, no absurdo orgulho de raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, é tão cruel como na época de Ramsés II, nos dias do século 21. Ele termina nos dando um alento. Isto vai acabar, sim, mas vai acabar no dia em que nós entendermos o que Jesus e a doutrina espírita insistem em nos revelar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres.